é sabido para quem acompanha esse canal há mais tempo, sempre que possível eu procuro trazer aqui uma reflexão mais espiritual e teológica. E hoje, por ser Sexta-feira da Paixão, temos motivos de sobra para dar um tempinho da política, das tretas e de todas as banalidades dessa nossa existência horizontal para buscar as coisas do alto. Pois no final das contas são essas que realmente importam. O tema que vou abordar, se eu não me engano, eu já abordei há uns 2 anos atrás, mas como o canal cresceu bastante esse ano, acho relevante trazer de novo. Bom, todo mundo sabe que esse feriado é a comemoração do sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo. Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Eu lembro que quando eu não tinha muita intimidade com a Bíblia, eu escutava no meio religioso as pessoas dizerem que a cruz de Cristo é conhecida antes da fundação do mundo. E eu ficava meio confuso com essa afirmação, pois sabia que o nosso mundo é muito mais antigo que o episódio da crucificação. O fato é que para entendermos essa lógica, temos primeiro que entender que a narrativa bíblica do pecado original, cometido pelo primeiro casal lá no Éden, geralmente é interpretada em termos morais. No caso, a desobediência deles. Mas na verdade a coisa é mais profunda. Trata-se de uma realidade de ruptura ontológica. Comer o fruto proibido representa o homem querendo ser seu próprio Deus. Representa o homem tomado pelo devaneio de ser autossuficiente. Pois bem, o escritor e teólogo C.S. Lewis dizia que Deus é o combustível que o ser humano precisa para existir. O apóstolo Paulo diz que em Deus somos, em Deus nos movemos e em Deus existimos. Ou seja, o pecado original é justamente a pretensão de existir de maneira autônoma em relação a Deus. Ou, em termos simbólicos, dar um salto para fora de Deus. O problema é que não existe nada fora de Deus. Ao tentar existir fora de Deus, na verdade, o ser humano está escolhendo deixar de existir. O ser humano está escolhendo morrer. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aí eu te pergunto, como então uma criatura sem direito nem condições de existência poderia continuar existindo? Apenas e tão somente pela generosidade de Deus, que dá um salto para trás e assim concede espaço para a sua criatura. Ou seja, o ser humano salta para fora de Deus, mas cai dentro de Deus. Paulo chama esse salto para trás de Deus de esvaziamento divino, mas podemos chamar também de morte de Deus. Para que nós continuássemos a existir, Deus se submete à morte. Afinal, não podemos existir contra Deus, a não ser que ele seja contra si mesmo. Bom, todos concordam que Deus é amor. Sendo assim, Deus só poderia nos criar com o direito ao livre-arbítrio. Pois quem ama concede liberdade à pessoa amada. Só que através da liberdade, Deus já antevia que o homem poderia se embriagar na ilusão da autossuficiência e assim se voltar contra ele, indo direto para o vazio da não existência. Ciente disso, Deus estabeleceu seu sacrifício antes mesmo de criar todas as coisas. Antes de haver luz, houve cruz. O que demonstra que é apenas por causa do perdão e da generosidade de um Deus de amor sem limites que hoje podemos estar aqui. Mas para a gente continuar seguindo com esse raciocínio, temos que ter em mente que Deus é uma trindade, que Deus é a comunhão perfeita de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele livro A Cabana, que até fizeram uma adaptação para o cinema, acho que tem no Netflix. Inclusive eu não assisti o filme, não sei se é bom, mas o livro eu li. Eu acho aí que tem outros livros que acrescentam mais, mas o interessante na obra é que o autor encontrou uma forma extremamente criativa para tentar nos explicar o conceito da trindade divina, do Deus que é 3, mas que ao mesmo tempo é 1. Ou o Deus que é 1 e ao mesmo tempo é 3. Sei que é loucura para nós humanos entender isso de forma lógica. Por isso a fé se faz primordial na nossa caminhada espiritual. Mas enfim, tendo em mente a figura da Trindade, eu te convido a viajar um pouquinho comigo e imaginar uma possível conversa que ocorreu na eternidade, antes da criação de todas as coisas, antes da criação desse mundo. Uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
O pai dá início ao papo dizendo o seguinte: vou criar. Na sequência, o Espírito Santo pergunta: tá, mas criar o que exatamente? O pai responde: vou criar um ser à nossa imagem e semelhança. Nessa hora, o filho entra na conversa e diz: mas se você quer criar um ser à nossa semelhança, então é primordial que ele seja livre. O pai responde: claro, vamos criá-lo livre. O filho então afirma: mas se vamos criá-lo livre, ele poderá dizer não a nós e nos dar as costas. O pai então concorda, exatamente, ele terá livre-arbítrio, sendo assim poderá nos abandonar. Daí o Espírito Santo pergunta: e se ele realmente nos abandonar? O pai responde: se ele fizer isso, ficará privado da existência. Cairá no vazio, visto que não há nada fora de nós. Então quem pula para o nada, pula para a não existência. Aí o Espírito indaga novamente: mas nós vamos permitir que isso aconteça? E o pai diz: nós vamos avisar para ele e deixar bem claro que se ele resolver pular, certamente morrerá. Então o Espírito lança: como podemos nos antecipar a essa rebeldia? E é aí que o pai vem com a grande ideia e diz: podemos dar um salto para trás e assim, mesmo tentando pular fora de nós, ele sempre vai cair dentro de nós. Dito isso, o filho resolve concluir o assunto. Então, ok, vamos dar esse salto para trás. Eu estou disposto a me sacrificar por ele. Se ele realmente cometer essa rebeldia e tentar viver fora de nós, eu vou lá buscá-lo de volta. E terminando de proferir isso, o Deus Filho se levantou para ir morrer na cruz. E é assim que a cruz foi estabelecida antes da fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi só a dramatização histórica de um evento ocorrido na eternidade. O conceito de Deus por muito tempo foi de um ser implacável que faz justiça punindo sua criação. Durante séculos, homens sacrificavam animais ou sacrificavam suas próprias vidas para aplacar a ira de deuses que nem sequer existiam. Mas através de Jesus, fomos apresentados ao Deus Criador de todas as coisas. Fomos apresentados ao Deus que abandonou sua glória, virou criatura e morreu por amor à sua criação. Fomos apresentados a um Deus justo que promove justiça, pagando em nosso lugar a pena que nos era devida. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. E eu desejo que você tenha essa mensagem para sempre impregnada no seu coração. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!